Olá, meus amigos. Eu quero estar falando a respeito deste acordo de paz que foi assinado hoje entre os Emirados Árabes Unidos e o Estado de Israel, mediado pelo presidente norte-americano Donald Trump, considerado por muitos como um dia histórico por causa deste acordo entre árabes e israelenses. E muitas pessoas estão falando a respeito do cumprimento das profecias, falando de um acordo de paz que realmente vai acontecer, conforme a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que haverá um acordo de paz por uma semana de anos, 7 anos, em que vão estar falando paz e segurança, e eis que lhe sobrevirá repentina destruição à época do arrebatamento da igreja, conforme o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, falando sobre a respeito do arrebatamento, e o tempo deste arrebatamento relacionado com este acordo de paz e segurança, que de repente virá uma repentina destruição. Nós temos falado em vários outros vídeos, falando a respeito das profecias, que a profecia bíblica fala de 7 anos de aliança, Daniel 9, 27. Não são 7 anos de tribulação. E na metade dos 7 anos, então, sob a asa das abominações, virá o assolador, que é o anticristo, trazendo repentina destruição, conforme nesse texto da época do arrebatamento, que o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo, e não acontecendo, mas dizendo paz e segurança, virá repentina destruição, que é o tempo da grande tribulação, na metade dos 7 anos para o final. Quando exatamente haverá um mundo globalizado, a ação do anticristo, com todas as suas atividades poderosas, com a força de Satanás, com sinais e prodígios da mentira, exigindo a marca da besta, como também muitas pessoas estão falando a respeito da vacina do coronavírus, como uma forma de implantação de um biochip, como exatamente a Fundação Bill Gates está propondo, né, de fazer uma vacinação com a aderência de um biochip, de maneira que as pessoas tornariam-se como ciborgues, né, com a máquina humana sendo controlada, né, por todo um sistema global. Então tem uma série de coisas que estão embutidas em todo esse processo que nós estamos vivendo, e particularmente esse processo de paz que está acordado agora, assinado entre Emirados Árabes Unidos e Israel, não se configura exatamente a aliança profetizada em Daniel 9, 27. É um passo bastante importante. Da mesma forma também que em 1979, o presidente do Egito, Anwar Sadat, fez um acordo com o primeiro-ministro de Israel, Menachem Begin, e ali então foi devolvido toda a península do Sinai, a faixa de Gaza também, que foi dominado durante a Guerra dos 6 Dias em 1967, foi devolvido para o Egito, de maneira que então houve um acordo de paz entre árabes, egípcios e o povo de Israel, com um governo de direita do Menachem Begin, que também era um governo intransigente, da mesma forma que o atual governo do Likud, do Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel mais longevo da história de Israel, está fazendo esse acordo de paz também, um acordo de mútua cooperação e com a possibilidade exatamente de abrir mão dos territórios da Cisjordânia, como exatamente o presidente norte-americano está exigindo, como também nas negociações, na proposta de paz norte-americana, a proposta é que haja uma divisão da cidade de Jerusalém, na verdade, Jerusalém como sendo capital israelense e os arredores da cidade de Jerusalém como sendo capital de um futuro Estado da Palestina. Então, são processos de paz. Então, eu estava falando que houve em 1979 entre Egito e Israel, houve em 1994 também entre a Jordânia e Israel também, e agora os Emirados Árabes Unidos, que é uma grande potência mundial, tanto país de riqueza como também de influência no mundo árabe também. É claro que outros países árabes podem entrar nessa mesma linha de negociação de acordo de paz com o Estado de Israel, embora, por outro lado, a autoridade palestina convocou reuniões urgentes. Mahmoud Abbas, presidente da autoridade palestina, como também outros estados, são intransigentes em não abrir negociações de paz com Israel, até que Israel realmente ceda totalmente seus territórios e abra mão da cidade de Jerusalém. Mas, então, nesse sentido, esses acordos que foram acontecendo durante o decorrer da história,
são passos para que venha um acordo definitivo. Então, em Obadias capítulo 1, versículo 11, fala de estrangeiros entrando pelas portas de Israel e tirando os bens de Israel e também lançando sorte sobre a cidade de Jerusalém, porque é a cidade que é reivindicada pela autoridade palestina para que crie-se ali a sede como capital do Estado da Palestina, né? Então, estamos vivendo passos nesse processo, embora não seja exatamente para a palavra profética da profecia dos 7 anos do acordo de paz ou do aparecimento do anticristo e nem ainda da iminência do arrebatamento da igreja. Então, eu estou fazendo esse vídeo falando a respeito desse assunto porque eu sei e já li a respeito, como também pessoas mencionando em vídeos, falando que agora nós vamos entrar no tempo profético. É mais um passo para o processo que vai continuar acontecendo. Haverá sim a necessidade dos filhos de Edom, conforme a palavra de Obadias, ou então também Efraim, né, fazendo um acordo com a Assíria, conforme a profecia de Oséias, o processo continuar até que realmente seja feito um acordo de paz entre árabes e israelenses, dividindo a capital Jerusalém e criando condições para que Israel possa reedificar o templo na cidade de Jerusalém, como já está tudo preparado, toda a organização, toda a construção arquitetada, de maneira que ao lado da mesquita muçulmana possa haver, então, a reconstrução do templo em Jerusalém e os judeus voltem a adorar a Deus ali como um sinal profético inequívoco que realmente estamos vivendo os tempos do fim. No presente momento, estamos vivendo ainda guerras e rumores de guerras, como Jesus falou em Mateus 24, versículos 6 e 7, como o princípio das dores, e aí a pandemia, os terremotos em vários lugares, as guerras e rumores de guerras fazem parte do contexto, e também a palavra de paz e segurança para a época do arrebatamento, que é uma palavra de ordem para essas negociações árabe-israelenses, né? Então, quando andarem dizendo paz e segurança, 1 Tessalonicenses 5:3, haverá uma repentina destruição, porque a aliança vai ser quebrada na metade dos 7 anos, e haverá então a manifestação do abominável, da desolação que falou o profeta Daniel, entrando no lugar onde ele não deve estar, o templo de Jerusalém, que será reconstruído nos próximos meses. Então, conforme esse processo de negociação, sim, haverá esse acordo de paz com a divisão de Jerusalém e a reconstrução do templo, de maneira que depois, na metade dos 7 anos, sob a asa das abominações, virá o assolador, Daniel 9, 27, a parte B do versículo, né? Então, estamos nos passos que estão progredindo e ainda não estamos vivendo o cumprimento da profecia, mas logo, logo vamos ver o processo evoluir, vamos estar acompanhando, vamos estar discernindo, vamos estar buscando esclarecimento mediante a palavra de Deus, que é a verdade que vai estar regendo e se cumprindo nesses próximos dias. Então, que Deus nos abençoe a todo com fé, com discernimento espiritual e sem muitas alucinações, né, proféticas, de muita gente falando muitas coisas, e especialmente falando da iminência do arrebatamento, que não será agora. O acordo de paz não está feito, o templo não está sendo reconstruído, Jerusalém não vai ser dividida, este é o acordo bíblico profético, e então, depois disso, a manifestação crescente do anticristo tomando seu lugar, até o ponto de assentar-se no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, Mateus 24:15, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que fala a respeito desse assunto, né? O Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, falando a respeito desse assunto, para a repentina destruição de 1 Tessalonicenses 5:3, depois de um repentino arrebatamento da igreja na metade dos 7 anos da aliança, como está profetizado. Então, que a graça de Deus nos ilumine para que possamos ter discernimento espiritual e nos posicionarmos de maneira adequada, sem euforia, como se os dias do arrebatamento já estivessem por vir. Virá em breve, sim, o arrebatamento, mas ainda tem uma série de acontecimentos proféticos que nós veremos se cumprir certamente nos próximos dias. Que Deus abençoe a cada um de nós.
E nós vamos estar dando sequência, vou estar voltando a gravar os vídeos falando a respeito das profecias, especialmente à medida que também nós estamos vivendo este tempo profético. Está acontecendo diante dos nossos olhos o cumprimento das profecias, ainda que não é a profecia cumprida exatamente, mas faz uma peça a mais no quebra-cabeça, sendo montado para que então todas as coisas que Deus estabeleceu por intermédio dos seus profetas e está escrito na Bíblia, todas essas coisas vão se cumprir e nós vamos ver como Deus é fiel e verdadeiro e a sua palavra é a verdade. Então que a graça de Deus seja sobre todos, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ilumine. Amém.